Então, deixa eu dar início aqui. Pois bem, bom dia, tudo bem? Joinha. Seguinte, primeira questão. Nós temos uma prova hoje, certo? A nossa primeira formativa. E está acontecendo o seguinte, galera. Eu estava postando a foto, e eu estava postando a prova no plural, e vocês abriam um PDF, faziam e me mandavam as fotos, certo? O problema tem muita gente que está esquecendo de me mandar as fotos. Muita gente me esquecendo de mandar as fotos da prova, manda com muito tempo de atraso, enfim, estava ficando muito desorganizado e eu resolvi mudar, ok? Então a nossa prova hoje ela vai funcionar da seguinte forma. Ela vai ser feita pelo Google Formulários ou Google Forms. Vocês já fizeram um exercício assim, não já? Vocês já fizeram uma atividade por ele, não já? Atividade eu acho que não, mas Não. eu acho que a gente nunca usou ele, a gente usava o Google Class. Mas agora, esse último simulado, vocês não fizeram prova da Josi e da Simone pelo formulário, não? Eu acho que sim. Eu acho que rolou, porque elas que me deram a ideia. Enfim, a nossa prova ela vai acontecer no último horário, beleza? E por que eu não postei a prova ainda, o Ana? Você que me mandou mensagem pedindo o PDF dela. Porque ela não está em PDF, certo? Ela é um link. Vocês vão fazer a prova online. Por quê? Porque assim que vocês concluírem, assim que vocês... Aqui tem mais gente entrando, aí eu explico tudo de uma vez, tá? Só um minuto, deixa só o pessoal conectar. Mas aí a gente só vai ter os 40 minutos da aula? Não, Isamara, eu vou deixar vocês me entregarem ela até um pouquinho mais tarde, tá bom? Até que horas? Olha, eu pensei que até o meio da tarde, vamos pôr aí umas 2, 3 horas da tarde, pode ser? Pode ser. Até as 3? Mas, ó, não vou mentir. Eu tô fazendo isso para vocês porque o horário de vocês está em cima do almoço, certo? Por quê? Porque a prova ela não é para durar isso tudo. Ela tá bem tranquila. Bem tranquila não, vai. Tem uma questão difícil, já vou adiantar isso. Tem uma questão da prova de vocês. Se quiser anotar aí no papelzinho, ela é a mais problemática, é a questão número 2. Por quê, velho? Porque eu tirei essa prova de um vestibular. Ela é difícil, certo? Mas vocês não se preocupem, porque eu tenho noção de que ela é um grau de dificuldade a mais. Eu quero ver quem vai conseguir acertar ela. Depois eu até revejo a pontuação dessa questão, ok? Então vocês não se preocupem. Mas o negócio é o seguinte: para as outras turmas que fizeram a prova pelo formulário, eles só tiveram o horário da minha aula, ok? Eles só tiveram uns 40 minutos da aula para poder fazer. Como a prova de vocês vai cair 11h40 da manhã e vai até 12h20, eu vou deixar um tempinho a mais para vocês fazerem, para vocês poderem almoçar tranquilo, mas vocês vão ter até a parte da tarde para me enviar, tá? Eu vou compartilhar o link está comigo, ainda não publiquei ele, ok? Ele está lá no plural já guardado, mas ele ainda não está visível para vocês. Eu vou liberá-los no plural para caso alguém tenha problema, mas ao mesmo tempo eu vou mandar o link da prova no grupo de vocês do WhatsApp, certo? E aí eu quero chamar a atenção pelo seguinte: eu precisei retirar a questão do e-mail, né? O Google Formulário ele tem uma regra de que você só pode enviar com e-mail autorizado, então estava dando uma confusão imensa, certo? Principalmente com o pessoal mais novinho, né, do 6º, do 7º ano. Nossa, que quem faz o e-mail é o pai, e aí não lembrava da senha, e o pai está em outra cidade, confusão danada. Então ele ficou mais tranquilo, eu acho que isso não vai dar problema. Mas vai acontecer o seguinte: assim que vocês acessarem o link, eu vou pedir para vocês tomarem cuidado para vocês não mandarem a prova, não clicarem em enviar, enquanto não tiver preenchido a prova toda, certo? Enquanto não tiverem feito a prova toda. Por quê? Porque se vocês clicarem, respondeu a questão número 1, a questão número 2 e apertou para enviar a prova sem querer, vocês perdem as outras questões, elas ficam em brancos, elas são mandadas em brancos.
precisa colocar o nome, tudo certinho. Então, vocês têm uma tentativa de envio só. Clicou em enviar, eu já não aceito outra versão, ok? Então, façam com atenção. Não tá uma prova fácil, beleza? Não vou mentir, essa tá uma provinha um pouquinho mais dificinho. Por quê? Porque esse assunto, galera, cai muito na prova do Cefet, certo? Eu bati isso na tecla do pessoal do ano passado. Ana, se você puder perguntar para sua irmã, a prova de história do ano passado foi muito difícil e esse assunto a respeito de Guerra Fria foi muito cobrado, certo? Então, já é uma prova mais elaborada para vocês acostumarem com palavras que vocês não conhecem e tudo mais. Então, o que eu sugiro para vocês? Eu não queria que vocês buscassem as questões, né, copiassem as questões da internet, colassem da questão na internet, porque vocês sabem que vocês não têm problema de nota comigo. Eu queria que vocês aprendessem o conteúdo, né, que vocês fizessem um teste para se prepararem para uma prova importante que vocês vão fazer no final do ano. Mas o que isso significa? Se vocês encontrarem perguntas, né, se encontrar palavra que vocês não saibam o significado, vocês podem sim fazer uma pesquisa online para saber o significado e tudo mais. Além disso, certo? No último horário, eu vou mandar o link da live, eu vou mandar o link aqui do Zoom para vocês. Então, eu vou estar online. Só que o que eu combinei com as outras turmas, quando eles fizeram? De que só precisa entrar na live quem tiver com algum problema na prova, quem tiver precisando de alguma questão, de alguma orientação, ou tiver dando algum problema na hora do envio, ou acesso, ou a questão não está dando para marcar, meu nome está desaparecendo, fiz tudo, sumiu, enfim. Qualquer problema que vocês tenham, vocês entram na live e me comuniquem, tá bem? Quem não tiver problema, quem conseguiu entender tudo, viu a prova, fez, enviou, tá tranquilo, já não precisa nem conectar, tá? Pode ficar por conta. Ah, Pedro, eu não vou conectar porque eu quero fazer a prova 2 horas da tarde só, não vou gastar minha hora do almoço. Tudo bem, certo? A live ela vai ficar aqui disponível só para quem tiver tendo problema. Por isso que eu sugiro para vocês, né, como é o nosso horário de aula e o horário de aplicação, de vocês tentarem fazer nesse horário. Por quê? Para ter certeza que eu vou estar aqui e caso vocês tenham alguma dificuldade, algum detalhe, vocês podem se comunicar comigo. Beleza? Então, no horário que começar a nossa aula, né, no último horário, vocês vão receber o link por esses 2 caminhos, tá bem? Pelo grupo do WhatsApp e pelo plural. Aí vocês escolhem por onde mandam. Essa prova não precisa imprimir o formulário dela para levar na escola. Peraí que me baralhou tudo. Não precisa imprimir para levar na escola. Eu já comuniquei à Cris, eu já passei para ela que essa prova vai ficar registrada, tá bom? Então, tudo isso vai ser passado para o arquivo da escola depois, então vocês não precisam levá-lo lá. Não precisa tirar foto, não precisa anotar no gabarito do lado e tudo mais. E nem precisa ficar me avisando que já enviou, já concluiu, ou coisa assim. O próprio Google ele faz essa função para vocês. Beleza? Tranquilos? Ô Ana Luísa, entendeu aí por que eu não enviei o PDF ainda? Porque eu vou compartilhar o link no horário correto dela. Tá joia? Beleza? Tranquilos? E hoje eu vou só concluir essa parte da apostila, vou finalizar esse capítulo com vocês do Jânio Quadros, e aí vocês ainda ganham um tempinho a mais para poder estudar, correto? Se ainda já não fizeram isso, né? Para rever, na verdade. Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem. Galera, é o seguinte, deve estar aparecendo aí para vocês a atividade, né? Teve um monte de gente que não me mandou a foto dela, né? Isso tudo. Enfim.
Falta a gente grifar, ó, a última coisa que a gente tem grifado foi, foram as Ô, questões. Pedro, Diga. deixa eu fazer só um comentário. Eu entrei lá no plural hoje para ver se você tinha posto a prova e lá tá um negócio para tirar foto e te mandar foto, acho que das atividades. Dá para enviar por lá ou não? Você pôs? Não, pelo plural, eu não sei como é que vocês fazem para enviar atividade por lá, o Gabi. É, por isso que eu tinha pedido para vocês mandarem no grupo, saca? Tem gente que estava fazendo as atividades e posta lá no grupo do WhatsApp. Quando eu falo para me enviar a foto, é pelo grupo. Eu não sei como é que funciona. Eu acho que deve ter um jeito de mandar pelo próprio plural, mas eu não sei como isso funciona, sabe? Eu nunca tentei fazer o envio dele por lá. Mas a aula que eu tinha postado lá, pedindo para colocar, pedindo para mandar a imagem, era pelo próprio WhatsApp. Podia ser no meu privado ou no grupo, né? Eu prefiro no grupo porque notifica menos e fica mais fácil de eu localizar. Mas, enfim, eu não sei como é que funciona por lá. Só isso, Gabi? Só essa dúvida? Só, Tá. só isso. E aí, o principal detalhe dessas questões de enviar são as questões de prova, né? São as questões avaliativas, as que valem mais ponto. Mas agora com o Google Formulário, como o próprio formulário já recebe para mim as respostas de vocês e ele armazena, corre menos risco da prova se perder. Porque eu tô fazendo isso, na verdade, porque rolou um problema no 6º ano. Gente, agora eu não sei se é 6º ou 7º. Porque o menino falou que mandou a foto pelo celular da mãe, a mãe falando que o menino mandou a foto pelo celular dele, e no final das contas eu não tenho a nota da prova. O menino veio sem nota. E aí foi uma confusão danada para ver o que a gente fazia, porque a prova era prova assim, formativa do segundo bimestre, sabe? Já tinha fechado as notas, aí que foram perceber que estava a nota faltando. Aí a mãe procurando na galeria, e aí já deletou a foto da prova, o menino já não sabe mais cadê o caderno. Aí tem aquele monte de gabarito, não sabe qual que é a prova certa, enfim. Para evitar esse tipo de perda de comunicação, fica mais fácil pelo formulário que fica tudo registrado, certo? Pois bem, eu vou só finalizar esse capítulo de vocês, eu tenho alguns detalhes para comentar, até para a gente poder já agilizar e já preparar tudo para a abertura do próximo módulo, certo? A gente vai finalizar esse capítulo e vamos começar um outro. Não hoje, né? Mas a gente está para fazer essa transição. E o que eu queria chamar a atenção de vocês? Eu já vou colocar aqui o finalzinho do governo do Jânio Quadros para a gente grifar, tá? Mas deixa eu só chamar a atenção para esse trecho dessa atividade de vocês, tá certo? Que é o seguinte: isso daqui vai ser fundamental, essa charge, a da direita, certo? Na verdade, as duas, né? Para a gente entender o próximo capítulo, sacou? Porque vocês estão vendo que tem dois personagens aí sendo cumprimentados pelo Jânio Quadros, né? E a charge está falando o seguinte: ô Jânio Quadros, se você é estrábico, o que é estrábico? Vocês já viram essa doença que a pessoa, o olho dela não fica, os olhos não ficam na mesma posição centralizada, né? Como se ela tivesse um desvio do olhar. E a charge faz uma brincadeira falando que o Jânio Quadros ele tem esse estrabismo, né? Essa diferença na posição dos dois olhos, que é para um olho ficar olhando para o lado de Moscou e o outro lado para ficar olhando para Washington, né, que é a capital dos Estados Unidos. E, além disso já ajudar vocês a responderem a própria prova de hoje,
né, que essa divisão que o mundo vai se encontrar na Guerra Fria, nessa polarização, esses dois grandes lados extremos aí entre direita e esquerda, o Jânio Quadros vai ser um presidente que vai governar na década de 60. E a gente vai ver no próximo módulo, no próximo capítulo, o quanto que a década de 60 ela é marcante para a história do mundo. Por quê? Porque ela é um momento do auge da Guerra Fria, ela é um momento onde a Revolução Cubana está acontecendo, aonde a Guerra do Vietnã está acontecendo, aonde a luta pelos direitos dos negros está acontecendo e aonde o movimento de contracultura, ou seja, o movimento hippie, está acontecendo. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem esse monte de evento ocorrendo de fora do Brasil, né, esses conflitos entre capitalismo e socialismo, bloco da esquerda e bloco da direita, Washington contra Moscou, vocês vão ver como é que o Brasil vai responder a isso, né? Ou seja, o rock and roll está ganhando força entre os jovens, é o estilo musical da rebeldia, a Revolução Cubana vai estar mostrando que é possível um país na América Latina se tornar socialista, do outro lado, o capital norte-americano forçando os países a se aliarem a eles no bloco capitalista, né? Não querem que os países fiquem isolados, não querem que os países fiquem autônomos, né? Os norte-americanos e os soviéticos querem que os países escolham um lado. Enquanto isso, alguns governantes tentam fazer esse jogo de não aliança para nenhum lado. E aí, o que é legal? Essa charge da direita, né, ela mostra esses dois governantes, que é o John Kennedy e o Fidel Castro, e o Che Guevara, certo? Que são dois personagens que vão ser importantíssimos na década de 60 e que a gente já estuda, certo? E, ao mesmo tempo, eles têm políticas aqui dentro do Brasil, ou seja, esse jogo que o Jânio Quadros fica tentando agradar os dois lados, né? Ora ele se apoia na boa relação com Fidel Castro para tentar atrair os partidos de esquerda, ora ele vai liberar o capital dos Estados Unidos de lucrarem com o Brasil e explorarem o povo brasileiro para tentar agradar os partidos da direita. Então, no final das contas, eu queria que vocês sacassem isso, que a política do Jânio Quadros ela foi completamente desastrosa. Por quê? Porque esse jogo, né, essa tentativa de ficar em cima do muro, ora agradando os soviéticos e o partido da esquerda e Cuba, ora ficar agradando o capital estrangeiro, o avanço do capitalismo nos Estados Unidos e o bloco da direita, coloca o Brasil numa situação extremamente delicada, certo? Por quê? Porque o mundo está passando por episódios de violência, o mundo está passando por guerra, ele está passando por conflito. E dependendo do jeito que a gente leva essa nossa relação, o Brasil ele sofre essas grandes consequências disso, certo? E pois bem, voltamos à charge aí, ó. Detalhe, o que eu queria que vocês sacassem? No itemzinho 2, beleza? Vocês estão vendo que os dois lados, o bloco da direita e o bloco da esquerda, cada um tem o seu armamento e cada um fica ameaçando o outro de jogar as suas bombas no território inimigo, né? Eu queria que vocês refletissem sobre isso. A gente vai estudar melhor esse episódio, a crise dos mísseis e o conflito militar em Cuba, tá? No próximo módulo. Mas eu já queria que vocês sacassem, até para ajudar vocês na prova logo mais, de que essa tensão com o armamento, né, a tensão que existia entre os dois blocos, entre a direita e a esquerda, né, o capitalismo e o socialismo, de que vai chegar um momento em que esses dois grupos eles podem se destruir. Então eles têm que evitar o conflito armado, eles ficam sempre nessa questão da ameaça, né, de ficar fazendo teste, de ficar fazendo demonstração da força das suas armas,
para tentar enfraquecer o outro lado. Então, é sempre uma guerra de muita ameaça. E aqui tem um outro detalhe que eu queria chamar a atenção para vocês. Vocês estão conseguindo identificar o que está rolando nas costas do John Kennedy? E primeiro, eu vou pedir se vocês pudessem abrir as câmeras de vocês para a Cris não me xingar e falar. Eu queria que vocês comentassem o seguinte. Primeiro, vocês já ouviram falar nesse presidente? Vocês já ouviram falar no nome desse presidente? Ô, Pedro, Diga. foi aquele que quando ele estava desfilando na rua lá, assassinaram ele? Isso. Ô, Gabi, esse é um dos presidentes mais famosos dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês estão sacando, ó. Vocês estão vendo que ele está com um alvo nas costas? Tá dando para identificar aí? Viram? Ele tá tanto... E essa charge, ela é uma charge pesada, cara. Ela não é uma charge bacaninha, não. Olha só. O presidente Kennedy nos Estados Unidos, ele é super famoso, né? Ele é super reconhecido pela sua política social. E olha só, ele possui um alvo nas costas, certo? Num pedacinho do alvo, eu não sei se vocês conseguem identificar aqui meu mouse, mas deixa eu colocar aqui, ó. Nesse trechinho aqui do mouse, vocês estão vendo que tem um buraco de bala nas costas e um outro buraco na testa do Kennedy. Para quem não está familiarizado, o Kennedy vai ser um presidente nos Estados Unidos que vai ser assassinado em via pública. Ele estava num desfile, Gabi, ele e a sua esposa, num carro aberto, passeando, né, fazendo uma comemoração por uma cidade no sul dos Estados Unidos, no estado do Texas. E quando ele chega na cidade de Dallas, no meio desse desfile em carro, ele sofre esses 2 tiros. O primeiro acerta a cabeça dele, é um atirador de elite, né, desses snipers. O primeiro tiro acerta o rosto dele, o segundo acerta o peito. E ele morre na hora, né? E a transmissão sendo feita ao vivo. E por que eu chamo... Diga. Eu tava vendo uma série, a Umbrella Academy, e mostrou esse episódio disso daí. A segunda temporada, né, Gabi? Isso. A segunda temporada são eles tentando impedir o assassinato do Kennedy. E esse episódio, ele é um dos episódios mais famosos, assim, é um dos grandes eventos da história dos Estados Unidos, um evento triste, né? É um fato histórico super marcante, porque o atirador, ele é capturado, né? Ele é torturado, ele é morto, ele é executado, o atirador. Ele fala que foi ele que planejou tudo, que ele tinha uma doença mental e que o Kennedy era, né, um inimigo na cabeça dele e tudo mais. Só que já tinha sido provado, olha o problema dessa história, já tinha sido provado que o Kennedy, a morte do Kennedy tinha sido encomendada, certo? Que ela foi uma morte contratada. E que esse cara, né, um assassino que foi capturado, ele assume a culpa, mas ele não denuncia quem é o contratante, né? Ou seja, tinha alguém muito mais poderoso e muito mais interessado na morte do Kennedy do que o próprio caso, né? O próprio assassino que fala que foi ele que fez tudo da cabeça dele e tudo mais. Então, existem várias teorias do porquê que o Kennedy foi morto, né? Na época, os primeiros culpados, né, são apontados como inimigos da Guerra Fria. Por quê? Porque o Kennedy ele estava envolvido numa guerra com o Fidel Castro e o Che Guevara. Por isso que essa charge ela é importante para a gente entender o que está acontecendo de fora do Brasil, né? Existe um conflito de fora do Brasil, que é a Revolução Cubana, e Cuba se torna uma ilha socialista, né, ao lado dos Estados Unidos. E o Kennedy é o presidente que está negociando, que está tentando retomar, que está mandando tropas para invadir Cuba. Então, quando ele morre, existe uma versão de que fala que quem contratou, né, quem encomendou a morte dele, foram os cubanos para tentar se vingar
do que ele fez ao mandar as tropas para matarem os cubanos. Uma outra versão fala que foram soviéticos, né, já que o Kennedy estava se tornando um líder popular demais e tudo mais. Então, quem mandou encomendar a morte dele foi a União Soviética e o assassino nunca assumiu e tudo mais. E uma outra versão, que é a versão mais forte que nós temos até hoje, certo? É que quem mandou contratar a morte do Kennedy foram os próprios norte-americanos. Por quê? Porque a gente vai sacar, no próximo capítulo, que o Kennedy ele é um candidato, ele foi um presidente progressista. O que é isso? Ele foi um dos poucos candidatos que tentou solucionar os problemas da população negra nos Estados Unidos, que é um dos nossos principais assuntos a partir de agora. Vocês já ouviram falar na segregação racial que existia nos Estados Unidos? Para quem não sabe o que é isso, o país Estados Unidos ele dividia a população entre brancos e negros. A população negra nos Estados Unidos ela não tinha direito a nada, ela não pode frequentar a escola, ela não pode usar o mesmo banheiro, ela não pode participar de universidade, ela não pode ser alfabetizada, ela não pode ter policiais negros, não podem ter juiz negro, não pode ter cientistas negros, enfim, toda a população negra ficava excluída da sociedade e eram mortos, eram executados, eram torturados. E todas as vezes que uma população branca cometia um crime com a população negra, os brancos eles nunca eram punidos, certo? Por quê? Porque quem é que investiga um crime cometido pela população branca? Os próprios brancos, né? Então, são esses os privilégios. E o Kennedy foi um presidente que tentou mudar isso, que tentou atender às reivindicações, né, e trazer justiça para a população negra. Óbvio que é a população negra que pressiona, né? A gente vai estudar sobre isso. Um grande personagem aí do próximo capítulo é o Martin Luther King, né? Que sempre aparece os ditados deles, os dizeres do Luther King, estão sempre presentes aí nessas discussões a respeito de igualdade civil, a respeito das questões do racismo. Hoje em dia, desde os protestos lá do Michael Floyd, que ocorreram no começo do ano até hoje, né, a quantidade de população negra nos Estados Unidos sendo morta e a violência que esse país se encontra. E o Kennedy foi um dos primeiros candidatos a trazer leis que mudavam isso. Então, existe essa versão que é a mais forte até hoje, que a verdade é que é a versão oficial, né? Que quem encomendou a morte do Kennedy foram os próprios norte-americanos que não queriam trazer igualdade para a população negra e viram no Kennedy um grande inimigo. Ou seja, a partir do momento que o Kennedy tentou trazer justiça para a população negra, colocar os negros na escola, colocar os negros na universidade, colocar os negros no mercado de trabalho, colocar os negros como pessoas importantes, na verdade nem importante, né, como pessoa digna, né? Ele desagradou esses grupos racistas brancos do Sul que não querem isso, que queriam que todo o poder tivesse sempre nas mãos da população branca, e ele foi morto como uma mensagem, né, como um aviso de que se deixassem os negros ganharem força, esse grupo iria se rebelar e iriam atrás dos presidentes, certo? A gente já estuda melhor isso. Então, eu queria que vocês entendessem que esse nosso assunto do próximo módulo, e eu já estou introduzindo, né, ele vai se juntar ao conflito em que o Brasil está. Ou seja, um presidente que governa sem projeto, é um presidente que entra no meio desse contexto mundial de Revolução Cubana, de Guerra do Vietnã, de direito da população negra, de movimento hippie, ou seja, um grande barril de pólvora, né? A corrida espacial que a gente vai ver, ou seja, Estados Unidos e União Soviética competindo para ver qual é o presidente que vai... qual é o presidente, não. Qual é o bloco que vai conseguir avançar mais nas tecnologias e tudo mais. No meio desse barril de pólvora todo que está acontecendo no mundo,
o Jânio Quadros com um projeto completamente sem sentido, né? Que é tentar ficar agradando os dois lados. Ora, ele traz benefício para a direita, se aproximando do Kennedy dos Estados Unidos, ora, ele tenta ganhar popularidade com a esquerda brasileira, trazendo homenagens aí para o Che Guevara e para a esquerda. E no final das contas, ele não consegue fazer nenhuma coisa nem outra, certo? E nesse desespero todo, na hora que o Jânio Quadros percebe que ele está sozinho, que ele está isolado, ele tenta ser mais maluco ainda e tenta dar um golpe de Estado, certo? E era isso que eu queria que vocês grifassem, certo? No meio desse barril de pólvora que está a situação internacional, o Jânio Quadros tenta fazer essa política de controlar o Brasil, sozinho. Qual foi a estratégia? Foi a última coisa que vocês têm grifado aí, certo? O Jânio Quadros manda o João Goulart, que é o seu vice, para a China para tentar criar uma imagem de que o João Goulart é comunista, certo? E, ao mesmo tempo, grifem aqui, na ausência do vice, o Jânio Quadros envia uma carta renúncia. Até aqui, Depois de mandar o vice para a China para tentar criar uma imagem de que o Jânio Quadros é comunista, né? E de que o João Goulart, que é o vice dele, é comunista, o Jânio Quadros manda uma carta para o Congresso falando que ele vai renunciar se ele não adquirisse poderes totais, ou seja, se ele não fosse nomeado um governante perpétuo, né? Se ele não ficasse com todos os poderes do Brasil. Qual foi a estratégia que o Jânio Quadros pensou? Que os políticos brasileiros são políticos ligados ao capitalismo, né? Ao bloco capitalista, ligados aos Estados Unidos. Então, que esses políticos morrem de medo do comunismo, que é o bloco da esquerda. Então, na hora que o Jânio Quadros manda o vice dele para a China, e o João Goulart já tinha esse papo, né? Já tinha esse apelido, falando que ele era ligado aos soviéticos, ligado ao comunismo e tudo mais, o Jânio Quadros achou que quando ele mandasse o vice dele para a China e ele renunciasse, todo mundo ia ficar tão apavorado, né, com a possibilidade de ser governado por um candidato comunista, de que os próprios deputados do Brasil, que são muito mais ligados aos Estados Unidos, com medo do João Goulart voltar da China comunista, né, dele ter esse papo dele ser de esquerda, dele ser ligado aos soviéticos e tudo mais, de que os próprios políticos pediriam para o Jânio Quadros permanecer no governo. Jânio Quadros seria solicitado a permanecer no quadro, certo? E para permanecer no quadro, o Jânio Quadros exigiria plenos poderes para governar. Ou seja, conseguiram pegar qual que foi a aposta que ele fez? Sacaram qual que é a jogada? Ou vocês me dão plenos poderes para eu continuar, porque eu estou renunciando, eu estou indo embora, certo? E vocês vão ser governados por um comunista, tá bom? É isso. Se quiser que eu fico, para vocês não serem governados por um comunista, para não ser governado por alguém que está vindo da China, certo? Eu quero ter plenos poderes. Então eu quero fazer o que eu bem entender. Eu quero virar um ditador absolutista, certo? Essa é a minha exigência, sacou? Qual que é o problema disso? Virem a página. O Congresso brasileiro aceita a renúncia do Jânio Quadros. Ele achava que todo mundo ia ficar morrendo de medo do João Goulart voltar e ser comunista e que iam pedir para ele continuar. E, na verdade, o que acontece é o contrário. Assim que ele manda a carta da renúncia, o Congresso aceita. Fala, então tá bom, você está renunciando, tá aceito. Sacou? E ele é retirado da presidência. E ele era tão maluco, né?
ele nesse jogo de ficar agradando demais a esquerda, trazendo homenagem para o Che Guevara, de ficar agradando os Estados Unidos, liberando a exploração do Brasil, que ele desagrada os dois lados. Então, na hora que ele renuncia e o Congresso aceita a renúncia, ninguém sai para defender ele, sacou? Os partidos da esquerda já estão de saco cheio desse joguinho dele ficar manipulando todo mundo e ninguém aceita essa questão. Aí entra o problema, certo? Para a gente acabar de grifar. Ó, o João Goulart continuava sendo uma ameaça comunista, certo? O João Goulart continuava sendo visto como um comunista. E esses deputados do Brasil, para poder controlarem o João Goulart, criam um novo mecanismo chamado de parlamentarismo. Grifem aqui que acabou, ó. Criam um governo parlamentarista. E o que esse parlamentarismo significa? Que o João Goulart, que era o vice, seria nomeado presidente, certo? Ele assume como presidente, mas ele não manda. Quem mandaria seria o Congresso, seriam os parlamentares. Por quê? Porque independente se o João Goulart é comunista ou não, se ele é ligado à União Soviética ou não, se ele está vindo da China comunista ou não, ele não teria poder. Quem mandaria no Brasil seriam os próprios deputados. Vocês lembram do caso da Inglaterra, que a Inglaterra é uma monarquia parlamentar? E o que é isso? O rei existe, mas o rei não manda, quem manda são os deputados. Tentaram fazer a mesma coisa com o João Goulart. Ele é o presidente, mas ele não governa. Ele só vai ficar lá sentado para participar de reunião. Quem dá a palavra final são os deputados, já que os deputados são ligados aos Estados Unidos e estão tentando afastar os poderes do presidente. Sacou? Então o Brasil vai começar a ser governado pelos deputados. E aí começa a grande briga, que a gente pega aí nos capítulos mais adiante. Vamos parar por aqui agora, certo? O João Goulart quer governar como presidente, porque a lei fala isso,